Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de informativos do STF e do STJ. E neste vídeo vamos analisar o julgado que veio no informativo 658 do STJ e tratou de um crime polêmico, o chamado assédio sexual. Crime esse tipificado no artigo 216-A do Código Penal. Eu vou ler o tipo penal com você e depois faço a pergunta que veio como pano de fundo nesse julgado. O tipo dispõe: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então vamos lá, o que a gente faz aqui? Ele constrange a vítima com qual especial fim de agir? Obter vantagem ou favorecimento pessoal. Mas ele usa o quê? Usa constrangimento? Não, senão seria estupro. Ele aplica uma fraude? Não, senão seria violação sexual mediante fraude. Ele usa isso, ele faz isso utilizando-se, prevalecendo-se da sua condição de 1. Superioridade hierárquica ou 2. Ascendência inerente àquela função. Então, o sujeito ativo tem que ser, em relação ao sujeito passivo, uma pessoa que tenha superioridade hierárquica. Ou então, deve ter alguma ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. O tipo penal exigiu essa condição do sujeito ativo. E aí eu te pergunto, esse crime pode ser praticado na relação professor-aluno? Sim ou não? Essa discussão não é de hoje, tá? Então a pergunta é possível que esse crime seja praticado na relação professor-aluno? Sempre houve grande discussão. Em doutrina, uma primeira corrente sustenta que não. E não por quê? Não, porque não existe superioridade hierárquica e nem ascendência de um professor sobre um aluno. Ascendência inerente a emprego, cargo ou função? Não. Existe uma relação de emprego, cargo ou função entre professor e aluno? Claro que não. O professor é superior hierárquico em relação ao aluno, mas que hierarquia é essa? Onde está prevista, de onde surge essa tal hierarquia entre professor e aluno? Claro que não. Né? Então, esse crime não existe porque o agente não reúne a condição exigida pelo tipo penal. Essa posição é a posição do Rogério Greco, tá bem? E do professor Bruno Gilabert. Posição com a qual eu concordo integralmente. Não existe relação de superioridade hierárquica entre professor e aluno, muito menos ascendência inerente a cargo, emprego ou função. Não existe. Contudo, uma segunda posição doutrinária entende que é possível sim. Por quê? Porque eles dizem que há uma ascendência em relação a professor e aluno. Com o que eu não concordo, por quê? Não existe uma ascendência de cargo, emprego ou função entre professor e aluno. Claro que não. Né? Eles não têm uma relação entre si de cargo, emprego ou função. O professor tem relação com a instituição em que ele ensina, da qual a pessoa é aluna. Agora, ascendência não existe, mas essa posição existe e é a posição do professor Renato Marcão e do professor Plínio Gentil, em uma obra que eles escrevem em conjunto. Eu concordo com a primeira posição, sem nenhuma dúvida. Contudo, meus amigos,
O STJ entendeu de acordo com a segunda corrente para dizer que é possível sim esse crime na relação professor-aluno. Vejam, assédio sexual, relação professor-aluno. Conduta típica. É possível a configuração desse crime na relação professor-aluno. Onde está o ponto de destaque aqui? Todavia, é irrazoável excluir a nítida relação de ascendência por parte do docente no caso de violação dos seus deveres funcionais e morais, consistente em atribuir notas, reconhecer o mérito e aprovar o aluno, não apenas pelo seu desempenho intelectual, mas por eventual barganha sexual. Assim, revela-se patente a aludida ascendência em virtude da função dada à atribuição que tem o cátedra de interferir diretamente no desempenho acadêmico do discente, situação que gera no estudante o receio da reprovação. Repito que eu discordo francamente e frontalmente dessa posição, mas foi a posição do STJ que poderá vir na prova. Cuidado com isso, um abraço e até o próximo vídeo.